Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos agora começando mais um momento devocional. Aquele momento durante a semana que a gente para poder louvar um pouco, para poder refletir um pouco na palavra do Senhor, para poder orar juntos. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso bondoso Deus, pedindo que possa nos abençoar neste momento devocional. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela alegria de poder estar aqui juntos nesse momento. Apesar da distância física, estarmos juntos virtualmente e em nossos corações e através do Teu Santo Espírito, pedindo que o Senhor, nosso bondoso Deus, abençoe cada vida aqui nesse momento que nos acompanha pela internet. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre aproveitando o tempo que o Senhor nos tem dado para crescer no conhecimento do Senhor, para crescer na Tua palavra, para crescer na comunhão com os nossos irmãos. Abençoa, ó Pai, cada família da Tua igreja, o Teu povo espalhado pela face da terra. Abençoa aqueles médicos, ó Pai, as pessoas, os pesquisadores que têm trabalhado em busca de medicamentos, que têm trabalhado em busca de soluções para o Covid-19, dos médicos que estão trabalhando no fronte de batalha, enfermeiros, as pessoas dos hospitais de uma forma geral. E abençoa, Pai, cada família da Tua igreja. Que nós possamos estar enfrentando esse momento com tranquilidade, com amor ao Senhor, com temor ao Senhor, mas principalmente na confiança que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor das nossas vidas e tem o controle sobre tudo. Abençoa-nos nesse momento, é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, meus irmãos da Igreja Batista da Plenitude. Vamos cantar o hino de número 329, Sou Feliz com Jesus. E que possamos declarar como em Abacuque 3,18: Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Se passa mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte um cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu, meu Senhor,
morar com os salvos em Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Eu convido os irmãos nesse momento a abrir as suas Bíblias em João, no capítulo 15, o versículo 12 da palavra do Senhor. Ele diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante a gente pensar que o Senhor Jesus Cristo, quando foi perguntado sobre mandamentos, sobre amor, sobre o que os propósitos de Deus para a vida da gente, ele falou sobre dois aspectos do amor como mandamento. O primeiro aspecto foi aquele do amor ao Senhor. E o segundo aspecto foi justamente esse do amor ao próximo. Agora aqui no Evangelho de João, ele vai dizer então que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento social, a gente pode até ficar pensando, como que eu posso amar uns aos outros? Como que eu posso amar os outros? Porque no dia a dia, na igreja, no dia a dia caminhando com as pessoas, no dia a dia lá fora, talvez você diga, pastor, é muito mais fácil a gente poder amar uns aos outros quando a gente está convivendo com as pessoas. E aí eu gostaria de trazer dois alertas nesse sentido. O primeiro é para a gente pensar sobre a questão do amor ao próximo, e aí falando daqueles que são aqueles mais próximos ainda, que são aqueles que estão conosco dentro das nossas casas. Num tempo de isolamento, num dia de passar o dia inteiro, às vezes, dentro de casa, olhando para a cara das mesmas pessoas toda hora, que isso não seja um motivo de discórdia, de desavença familiar, mas pelo contrário, seja um tempo de fortalecimento do elo, dos vínculos de amor, do cuidado um pelo outro. Por outro lado, apesar da gente não estar convivendo diretamente com tantas pessoas assim no nosso dia a dia, a gente ainda pode sim colocar muitos gestos em prática do amor ao próximo. Tanto daqueles do nosso convívio, quanto daqueles outros que são pessoas que talvez estejam precisando, com algumas necessidades espirituais, com algumas necessidades físicas, e que mesmo sem estar ao lado dessas pessoas, nós podemos nos fazer presentes na vida delas. E eu gostaria de, nesse instante, então, levar os irmãos a pensar sobre o que nós chamamos na palavra do Senhor de mandamentos de mutualidade, que são alguns daqueles mandamentos que dizem respeito ao cuidado que eu tenho com o outro. Alguns deles, dos que eu gostaria de falar sobre esse assunto, eu nem vou colocar aqui agora porque foge um pouco do contexto que a gente está vivendo agora. Mas eu gostaria que todos nós pensássemos sobre isso, sobre como eu posso amar o meu irmão, como eu posso amar como nós podemos amar uns aos outros em tempos como esse. E o amor, na verdade, a gente sempre deve lembrar que ele não pode ser simplesmente uma questão de palavra. O próprio João, lá no 1 João, ele vai dizer isso, que a gente não deve amar por palavra, mas que a gente deve amar de fato e de verdade. Em outras palavras, como que eu posso de fato amar o meu irmão, ou seja, como eu posso demonstrar o meu amor uns pelos outros, nesse tempo, nesse contexto que a gente está falando. Então, amar um ao outro não é simplesmente de qualquer forma, inclusive nesse contexto. Porque se você parar para pensar bem aqui no que ele fala, é que a gente deve amar uns aos outros como eu vos amei. O desafio que Cristo coloca é que a gente deve amar uns aos outros na mesma proporção do amor em que ele nos amou. E ninguém tem maior amor do que dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Jesus Cristo deu a vida por nós e nos desafia a amar os nossos irmãos, a amar uns aos outros na força desse amor que vem de fato do Senhor. E tem alguns textos que falam sobre isso, e o primeiro que eu gostaria de destacar é de Efésios, no capítulo 5, versículo 21, quando diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor.
Sabe, a gente tem que... A palavra de Deus, ela fala muito sobre isso, né? A questão de sujeitar-se às autoridades, da gente ter o cuidado da sujeição uns aos outros, no ambiente doméstico, dentro de casa, pensando sobre como eu posso servir ao meu irmão, como eu posso servir, sujeitando-se uns aos outros. Ao invés de ficar uma disputa de poder dentro de casa e pensar como que eu posso mandar mais nele, ou como que eu posso mandar mais nela, ou como que eu posso botar moral nesse povo aqui dentro de casa, na verdade a gente se sujeitar um ao outro, submeter uns aos outros, ceder em favor do nosso irmão para que a gente possa viver dias de paz dentro das nossas casas. 1 Tessalonicenses 5,11, na primeira parte do versículo, ele vai falar sobre consolai-vos uns aos outros. E aí, meus irmãos, este é um texto que se aplica muito aos nossos dias. Como a gente tem lidado com as pessoas ao nosso entorno que têm sofrido, que têm passado por angústia, que têm talvez não sabido viver de forma adequada essa situação de isolamento social, de risco econômico, de risco na questão sanitária, na questão da saúde da gente. E a palavra do Senhor nos desafia a consolar. Às vezes a gente vê muito na internet as pessoas dizendo assim, as pessoas que me botam para baixo, pessoas que querem o meu mal, pessoas que isso, daquilo, essas eu quero longe. O servo de Deus, ele não pode agir assim. O servo de Deus tem que dizer, porque normalmente as pessoas que nos levam para baixo são aquelas que a gente visualiza que estão cheias de problema, que estão por aflição, que estão angustiadas. O que é bom? O alegre, o legal é você chegar perto daquela pessoa que está feliz, que está sorridente, que está cantando, que está alegre, e aquela pessoa vai te jogar para cima. Aquela pessoa que está precisando ser consolada, ela não vai te levar para cima. Mas a palavra do Senhor não manda a gente se afastar daquelas pessoas que passam por isso. A palavra do Senhor manda a gente consolar uns aos outros. Dentro da nossa casa, é fundamental que a gente esteja nesse pensamento de consolar um ao outro. E até muito cuidado a forma como nós temos alimentado a nossa mente durante esse período. Sabe, às vezes você vê muita notícia ruim, vê muita informação desastrosa, muita questão, às vezes, que causando quase um terror coletivo, e a gente precisa se afastar um pouco desse tipo de coisa e tentar confortar, tentar consolar uns aos outros. Mas isso também se aplica àqueles que estão longe. Hoje, graças a Deus, apesar do isolamento social, nós temos os meios digitais, nós temos a internet que pode fazer com que um irmão seu que está distante, talvez 800 quilômetros, como a minha família está, você pode de repente conversar com eles, você pode consolar os seus irmãos, você pode falar com a sua família e estar perto uns dos outros, apesar da distância física. Então, se tem algum irmão seu em Cristo, se tem algum membro da sua família, se tem alguma pessoa que você saiba que está passando por um momento difícil, consolem uns aos outros. E o texto ele continua, esse de 1 Tessalonicenses 5,11, falando edificai-vos reciprocamente. E aí, particularmente, esse é talvez das coisas mais difíceis que a gente passa enquanto igreja no sentido da pandemia, no sentido do isolamento. Porque no ambiente coletivo a gente tem várias oportunidades de edificação. A gente está junto no culto da manhã, a gente está junto na escola bíblica dominical, a gente está junto no culto da noite, os adolescentes estão juntos lá nos encontros da GA, os jovens nos cultos jovens, os pequenos grupos se reunindo nas casas. Então, essa presença física próxima, que favorecia a edificação recíproca, ela está um pouco limitada. Está no ambiente virtual. Mas eu sei que muitas vezes não é a mesma coisa. Uma coisa é você sentar junto do seu professor na escola bíblica dominical, ele explicando, tirando dúvida, falando e tudo mais. Outra coisa é você ficar vendo isso por videoconferência. Eu não sei vocês. Eu tenho mais dificuldade de aprender dessa forma. Tenho até de fazê-lo. Não é fácil, por exemplo, não é confortável para mim ficar falando olhando para uma câmera. Eu gosto de olhar no olho das pessoas. Então, essa parte, ela exige um cuidado nosso muito grande. Um cuidado tanto no sentido de eu buscar o meu crescimento, como de eu transbordar o crescimento e edificação na palavra de Deus para as pessoas que estão ao meu redor, para aqueles que estão à minha volta. Em Efésios 4,32, também fala que a gente deve ser uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. O princípio, mais uma vez, vai ser o padrão de Cristo. E na questão do padrão de Cristo, ele vai colocar para a gente ser benigno, querer o bem uns com os outros, ser compassivo e perdoar uns aos outros. Eu costumo brincar sempre que existem dois locais que a gente exercita muito aquela história de 70 vezes 7. Perdoar o outro 70 vezes 7. O primeiro é dentro de casa.
no casamento, com os filhos, que a gente vai tendo que perdoar várias vezes porque nós somos imperfeitos, cometemos erros e acabamos provocando um dolo, uma dor, um sofrimento e acaba tendo que pedir perdão e ser alvo do perdão e oferecer perdão. Nesse contexto, o isolamento social favorece a quantidade de tempo junto e favorece, se não tiver tudo bem, uma quantidade enorme de conflitos, porque todo mundo fica meio estressado dentro de casa o tempo inteiro. Né? Eu preciso sair para bater perna. Né? Outro dia, eu peguei as meninas aqui em casa, a gente entrou todo mundo dentro do carro e foi de máscara dentro do elevador e foi dar uma volta, só para ver a praia, sem descer nem do carro, sabe? Aí a litorânea estava até interditada, aí eu digo, ô Jesus, né? Então essa parte aqui do passeio vai ter que pular. Então a gente passou, foi ali na península, parou ali um pouquinho, ficou observando o movimento, só para as meninas verem a rua, ver um pouco do movimento. Então essa questão toda, ela pode causar um pouco de nervos à flor da pele, pode causar um pouco de dificuldade dentro dos relacionamentos e a gente precisa colocar em prática de ser benigno, de ser compassivo e de perdoar uns aos outros, como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. O versículo 7, ele fala... O versículo 2 desse mesmo texto de Efésios 4, ele vai dizer que a gente tem com toda humildade e mansidão, com longanimidade, a gente precisa suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. Não é suportar dizendo eu tenho que aturar este traste. É suportar em amor. Principalmente nesse contexto de estarmos juntos toda hora. Cuidado, olhem com amor aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão passando pelo isolamento social junto com você. Tenhamos cuidado uns pelos outros. E 1 Pedro 4,10, ele vai dizer que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ah, pastor, os meus dons e talentos eu não estou podendo utilizar, porque os meus dons eu uso na igreja. Não, meu irmão. Os seus dons você pode usar também dentro de casa. Deve usar dentro de casa. Os seus dons você também deve utilizar no seu ambiente profissional se você está trabalhando. Então, o dom espiritual que Deus nos dá não nos serve apenas para a edificação e o crescimento do corpo no sentido de igreja institucional. Mas eu, junto com minha família, nós somos parte do corpo de Cristo aqui representado dentro da minha casa. E nós devemos utilizar os nossos dons para servir uns aos outros, para cuidar uns dos outros. O texto então nos desafia que a gente deve servir. E servir se aplica não apenas servir dentro da igreja, mas servir aqueles que estão à nossa volta e servir aqueles que estão conosco dentro da nossa casa. E ele fala então em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Que nós possamos amar, que nós possamos perdoar, que nós possamos consolar, edificar, suportar, servir, levar as cargas. Que esse tempo junto em casa seja um tempo de crescimento e de fortalecimento no Senhor. Que Deus abençoe você e a sua casa.